Trabalhadores do Brasil, episódio 4. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Hoje nós teremos um programa quase totalmente focado para falar sobre o cenário trabalhista da geração Z. Então, além de experiências pessoais, seja minhas ou do convidado, nós estaremos comentando o cenário estrutural da nossa geração. Exatamente o que houve de tão diferente na assimilação da geração Z, que é essa geração mais ou menos ali de 90 a 2005, o que houve de singular na sua absorção no mercado de trabalho. Então, sem dar muita volta, eu acho que o que personifica o mercado de trabalho da nossa geração é justamente ela estar num pós-crescimento do Brasil. Evidentemente, a gente tem solavancos na economia brasileira a partir dos anos 90, mas querendo ou não, pela conjuntura internacional, a gente manteve um crescimento relativo no boom das commodities, ou seja, nos anos 2000. E até ali, a destruição das forças produtivas do Brasil não tinha sido totalmente demolida, vamos colocar assim. Se a gente pega o Brasil dos anos 50 para frente, o que nós vimos ali foi um profundo processo de urbanização do país. Ou seja, criação de empregos cada vez mais complexos em cenários industriais, urbanos e afins. Então, o que se valorizou muito no Brasil nessa época, devido a esse surto de desenvolvimento, de modernização, foi justamente as classes ligadas à engenharia. Então, eu acho que, pelo menos eu tenho essa memória muito forte. Eu vivo em São José dos Campos, então é um polo tecnológico do país ainda. Aqui sempre houve cursos, mesmo nos anos 2000, era uma novidade, né? Era o futuro. Cursos de robótica, engenharia de produção, relacionados a essas áreas onde parecia que a indústria continuaria se desenvolvendo eternamente e o futuro era seguir essas áreas ligadas à indústria. Então a gente vai ver que, graças a essa industrialização que o país viveu, a gente tinha essa predileção. E mais do que isso, tanto a gente atraiu muitas indústrias multinacionais, como nós chegamos a ter as nossas, mas também a gente teve um campo da construção civil muito forte. Então, eu estou dizendo aqui bastante sobre engenharia, porque fazia sentido na mentalidade de quem viveu o decorrer ou o final do século XX. Afinal, o Brasil era um país que empregava muitos engenheiros, porque as cidades estavam em expansão, a indústria necessitava dessa mão de obra qualificada. Então, era meio que o patamar, a escala mais alta da nossa pirâmide evolutiva dos trabalhadores. Era o grande centro de complexidade. Graças a esse processo de modernização, criou-se a mentalidade de que a qualificação deveria ser, geração a geração, cada vez mais complexa. E o problema é que as últimas duas, três gerações viveram apenas de crescimento. A gente teve a suposta década perdida nos anos 80, mas ainda assim, o impacto sobre a renda e mesmo sobre o crescimento do país não foram tão profundos quanto a depressão que a gente vive pós 2016, de instabilidade de qualquer eh, destruição de planos econômicos voltadas a retomar a complexidade do país. Então, casa exatamente com a geração Z, um momento onde o país cai numa desilusão, ele se perde sobre quem ele é muito profundamente após a guerra híbrida da Lava Jato, que ela é meio que a pá de cal. Se os anos 90 já foram um grande problema para destruir esse processo de consolidação da industrialização, da urbanização e afins, com a gente perdendo muitas nacionais com a terapia de choque de abertura de mercados, a gente termina de acabar com os empregos de alta qualificação, de remuneração alta,
a partir da destruição do nosso campo de construção civil. É ali, principalmente nesse mesmo período, que a gente vai ver a popularização do Uber. E aí começa a se popularizar essas piadinhas, né? Do cara que se formou em engenharia para dirigir Uber. Ah, não vale a pena fazer faculdade, não sei o quê. É porque o país, uma vez desvirtuado, não tem condição nenhuma de prover os empregos de alta complexidade, a qual as gerações anteriores nos prepararam, supostamente, para ocupar esses cargos. Então, a gente cresce num momento de grande depressão econômica, na época, muito desemprego. Hoje em dia, meio que isso foi combatido, só que da pior maneira possível, porque o remédio para sair dessa, né, como é que eu posso dizer assim, dessa crise, dessa retração, foi a simplificação, o aprofundamento do Brasil na cadeia internacional do trabalho, ou seja, se tornar cada vez mais dependente do agro, só que com grandes centros urbanos. E aí o que resta para esses centros urbanos, que não tem ligação na prática, ao grosso da sua população com o agro? Restou os serviços. Só que os serviços basicamente são tipificados pela precarização dos serviços, pela pouca complexidade nessas funções e, por consequência, salários horríveis. E aí ainda existem outras questões que vão nos impactar ainda mais no futuro. Evidentemente, quem é da geração Z aí já está alcançando seus 24 a 29 anos, então agora a gente está chegando num ponto de maturidade geracional. Então é agora que a gente tem que começar a casar, formar famílias e afins. E existe um problema muito profundo numa economia altamente ligada ao setor de serviços. São famílias onde elas não tendem a se consolidar, a começo de conversa, e um grande problema central é a quebra definitiva de uma estrutura patriarcal. Isso é, todo aquele conceito de família nuclear, que já era uma aberração em contraste com a família estendida, mesmo ela se torna incapaz de existir. Uma vez que os serviços não são de fato serviços produtivos, são serviços cartoriais, serviços de atendimento, serviços administrativos, isso permite fortemente a ascensão da mulher carreirista. E a mulher carreirista, ela não tem laços de dependência com homens, ela não tem tempo para pensar na constituição de família, porque ela tem uma carreira, ela ganha total independência. E o cenário, a disposição econômica dos trabalhos ofertados tendem a favorecê-la também, porque são serviços que não demandam das competências masculinas. Querendo ou não, sociedades agrárias são essencialmente masculinas e sociedades industriais, apesar de não serem exclusivamente masculinas, favorecem um homem que tem uma capacidade de sacrifício físico muito maior. Ou seja, em sociedades industriais, as mulheres, se puderem, sempre estarão procurando uma possibilidade de sair daquele meio e voltar à sua vida do lar, uma vida menos rígida. Então, querendo ou não, o modelo industrial ele tem uma ligação umbilical com a família nuclear, porque a mulher ainda tende a querer sair desse campo, porque não a favorece a dinâmica de trabalho industrial. Então, quando a gente se desindustrializa e cria uma massa urbana que não produz nada de fato, só vive desses serviços administrativos, isso favorece gigantescamente a mulher. Isso acaba por desestruturar as formações de famílias e aí, juntamente com isso, com as leis recentes, aí momento Red Pill, é justamente que a gente tem um certo medo dos homens nas suas relações com as mulheres, porque tudo começa a ficar muito perigoso. E a mulher, sendo sincero, enquanto esse regime artificial existir, ela não tem muitos incentivos para querer formar família. Então a gente começa a esbarrar em problemas estruturais, que a gente já tem uma população que já perdeu o seu boom,
ou seja, a sua população jovem já está indo para o esgoto, a atual população jovem não está constituindo família, não está fazendo nada verdadeiramente útil, não consegue poupar porque os seus salários são intancáveis, então não consegue investir, não consegue ter patrimônio, não consegue entrar no mercado imobiliário, não consegue fazer nada, nem casar e procriar. Então, é um problema gigantesco ao qual a gente se encontrou, a gente já começou a caminhar nisso a partir da desindustrialização dos anos 90, mas a gente trouxe um agravante para nossa vida cotidiana, para nossa renda, a partir de 2016, onde é justamente quando a gente cresce. A forma do mercado nessas configurações poder nos assimilar foi justamente através de reforma trabalhista, precarização de serviço, diminuição da oferta de empregos de alta remuneração. Basicamente, para combater o desemprego, a gente começou a oferecer um monte de vagas lixo no mercado. Então, hoje a gente não tem desemprego mesmo porque um monte de gente prefere a informalidade. Porque de tal forma o serviço institucional, né, com um vínculo empregatício foi precarizado que para muita gente não vale a pena. E outra tendência da nossa geração é que, justamente devido à precarização do serviço, ninguém mais vive exatamente de serviço CLT, né? Ninguém só trabalha. É quase impossível. Você vai ter que fazer alguma coisa por fora para conseguir uma renda. Então, aparentemente, uma das tendências geracionais nossa vai ser justamente empregos mais fluidos, com cargas horárias, sempre buscando, né? Porque isso é quase impossível, cargas horárias menores para poder conciliar vários tipos de serviço de biquinhos para complementar a renda. Bom, deixando essa análise do perfil da geração Z um pouco de lado, eu acho que cabe aqui também algumas dicas, já que eu sou um zoomer que nasci exatamente no meio da geração, quase, que essa geração é de 95 a 2010, eu nasci ali nos anos 90. Então eu tô entre o começo da zoomerização e o final. Quer dizer, tô um pouco longe do final, né? Mas tô quase ali no meio. Eu diria que se você agora é um membro da geração alfa ou nunca teve experiência de trabalho, principalmente se você for jovem, busque estágios a qual, se você ainda estiver estudando, né? Busque estágios a qual você tenha que lidar com o público. Atendimento ao público é uma coisa muito importante para a formação da sua desenvoltura, porque vai ser o seu processo de desjorgificação. O que eu quero dizer com isso? A maior parte dos elementos da geração Z e Alpha tem vamos dizer assim, tem os atributos baixos no quesito de carisma, no quesito social. Então a gente não é uma geração que sabe atender bem o próximo, ter simpatia. Você trabalhar com atendimento ao público e tentar extrair experiências disso, então não basta só trabalhar de qualquer jeito, né? Pode te dar algumas habilidades que lhes serão importantes. Tem um tanto quanto o caráter aí de questão pessoal, né? Nem todo mundo nasceu para ser simpático, mas eu acho que com boa vontade você consegue desenvolver isso. E cara, você aprender a falar com as pessoas, ganhar as pessoas, você entender como a cabeça do outro funciona, para você entender como falar com eles, isso é muito importante. Isso tanto em linguagem corporal, ou seja, como está a sua postura, como você se comporta, como também na linguagem verbal mesmo. A partir de simpatia, você consegue muita coisa. Como eu disse, como a gente está num cenário urbano em desindustrialização, a sua produtividade real não importa. O seu social é muito mais importante e o seu comportamento é muito mais importante. Se com um bom estágio você consegue trabalhar sua desenvoltura com o público e você trabalha para entender exatamente o que os seus chefes esperam de você, isso pode facilitar que você consiga umas boas peixadas, que você consiga promoções ao longo da sua carreira. Como eu disse, coloque na sua cabeça que se você está trabalhando num setor administrativo,
de serviços, atendimento, esses trabalhos tipicamente urbanos, que é o que sobrou, dificilmente a sua produção implica no seu serviço. O seu tratamento com o cliente, o seu relacionamento interpessoal tende a ter um peso muito maior. Então, se você tem técnicas para conversação, para atendimento, para convivência, para expressar como você, que você não é desleixado, que você está comprometido mesmo através da, do seu, da sua linguagem corporal, isso pode resultar na sua valorização profissional. Então aprenda a ser simpático com questões simples, inclusive isso vai te livrar de muitos problemas no seu dia a dia de trabalho. A partir do momento que você consegue fazer um simulacro de simpatia, de falar um bom dia com um sorriso, ter uma linguagem corporal um tanto quanto mais afetiva, mais como você realmente parece estar interessado na pessoa com que você está conversando ou está atendendo, você consegue ser simpático, pode te livrar de coisas que estragariam o seu dia. Alguém mal educado, alguém estressado que está procurando simplesmente para poder reclamar ou despejar coisas em cima dele. A partir do momento que você tem essa postura, você começa a desarmar essas pessoas também. Porque de tal forma, você é tão prestativo, tão simpático, que dificilmente, a não ser alguém que é ruim de fato, vai despejar um caminhão de coisa ruim em cima de você. Porque ela vai se sentir constrangida em ser tão sem educação perante alguém tão educado. E sem contar que essas características que eu estou apontando aqui se encontram em baixa na geração Z. A geração Z no mercado é a geração que trabalha com toda essa postura, com os ombros caídos, com uma cara de mal-humorado, com a ideia de que não recebe para ganhar isso. E assim, eu não estou entrando na mentalidade, mas o fato é um campo aberto para você se destacar em meio ao quão baixa qualificada é a mão de obra da sua geração. Então é fácil se destacar. Então eu diria para vocês desenvolverem essas competências sociais, que isso te destaca muito em meio ao mercado da geração Z, que são pessoas desestimuladas por motivos que eu acho até justo, mas que elas, assim, o jogo é esse, o barro é esse. Então, melhor você se destacar do que você ficar sempre lá na base da pirâmide recebendo salário mínimo, R$ 1.500, essas porcarias, né? Então, assim, desenvolva essas habilidades sociais e busquem estabilidade nos seus empregos. Fácil dizer, né? Mas estabilidade que eu tô querendo dizer aqui não fica plano de emprego em emprego. Se a geração como um todo entrou num momento onde todos os empregos são ruins, não troque 6 por meia dúzia. Só saia de um emprego para ir para o outro se realmente for uma melhora qualitativa satisfatória. Porque se você só for trocar um salário mínimo por outro, você não vai ficar pulando de um emprego de 3 em 3 meses. Isso vai acabar com a sua carteira de trabalho. Então busque ser estável, ter compromisso com seus horários de entradas, com o seu serviço no dia a dia, como eu disse, essa questão da sua sociabilidade, porque isso pode te garantir pelo menos ali um ano em cada emprego, que depois quando você for procurar coisas melhores, os chefes, quem analisa seu currículo, se não for essas Stacy de RH, se for pessoas sérias, vão olhar, bom, dentro da geração desse rapaz, ele é alguém que tem estabilidade, que ele atende demandas. Por ele ter ficado tanto tempo nessas experiências de trabalho, é porque ele é alguém de confiança, que não tem problemas comportamentais, que são justamente o ponto mais baixo da geração Z, que não consegue ter compromisso, não consegue ter postura. Então isso já vai te destacar bastante. E lógico, na hora de você procurar novos empregos, elenque todas as competências, por mais idiotas que elas pareçam, no seu currículo. Elenque exatamente, você trabalhou com o público, o que você fazia? Você anotava coisa, pegava recado, você fazia algum tipo de cadastro, você falava com algum outro setor. Coloque todas as suas relações, aquilo que demandava um esforço, que aparentemente é simples, mas altamente sociável da sua parte,
de competências básicas. Eu fazia planilha no Excel. Coloca lá, competências desenvolvidas naquele emprego específico. Coloca tudo isso. Porque na geração Z, como há uma superinflação da qualificação devido a essa mentalidade das gerações anteriores, você precisa de uma faculdade, você precisa de um cursinho disso, daquilo, meio que isso não significa mais nada. Não dá pra você dizer quem que trabalha bem ou mal com base nesses cursinhos que as pessoas possam ter feito. A experiência prática do trabalho hoje tem muito mais peso. Hoje é muito mais difícil você encontrar alguém que saiba fazer uma planilha no Excel do que você encontrar alguém com um ensino superior em administração, tá entendendo? Então, tudo isso conta e são diferenciais. Se você tem essas competências básicas para um trabalho e você apresenta uma desenvoltura comportamental no leque amplo, como eu disse, de comunicação, de convivência no ambiente de trabalho, de compromisso com o seu emprego, estabilidade no seu serviço, tudo isso vai pesar bastante para você que é um zoomer. Bom, essa aqui era só uma introdução, acho que eu já me delonguei até demais. Tá aqui a análise geral do nosso mercado de trabalho e também aquilo que pode vir a ser útil para você que é um zoomer, para conseguir o seu primeiro emprego ou para conseguir se alavancar no mercado de trabalho. Bom, agora fiquem com o segundo bloco, que é o nosso tradicional bloco de entrevistas. Trabalhadores do Brasil! Trabalhar é nossa glória, com esforço varonil. Trabalhar sempre pela vitória e a grandeza do nosso Brasil. Trabalhar é nossa glória, com esforço varonil. Trabalhar sempre pela vitória e a grandeza do nosso Brasil. Segundo bloco de trabalhadores do Brasil. Hoje está comigo aqui o nosso grande Marcos Grando, um dos mais famosos e badalados membros do chat das lives de O Saquarema. Muito boa noite, Marcos. Olá, boa noite. Pois bem, hoje teremos aqui um relato um tanto quanto diferente a respeito de trabalho, em contraste com as últimas participações que nós tivemos aqui. A começar, Marcos, se você puder, não sei se você pode falar diretamente ou quiser dar algo aproximado, sua idade e com quantos anos você começou a trabalhar a primeira vez, assim, essas primeiras noções. Como eu já tinha comentado em uma outra live, eu sou de 2000, tá? Então eu tenho 24 anos, e eu comecei a trabalhar a primeira vez com estágio da faculdade, então logo na reta final da faculdade. Então eu comecei a trabalhar só com 23 anos. Certo. Desculpa, mas eu fui afortunado o suficiente de ter pais custear minha faculdade, não precisei trabalhar durante a faculdade, nesse sentido. Aí vem a questão, quando você estava na escola, o que você imaginava que você iria trabalhar e o que te levou a escolher sua faculdade? O que você se formou, inclusive? O que acontece? Eu não sabia ao certo o que eu queria fazer no futuro, mas eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a exatas. Por quê? A minha paixão de verdade mesmo é mais história, tá? Porém, é difícil conseguir um bom salário, conseguir um bom dinheiro, etc., com história no Brasil. E até mesmo no mundo todo. Exatas é uma coisa que eu gosto um pouco menos, mas tem uma perspectiva financeira muito, muito melhor. Então, quando eu estava terminando lá o ensino médio, eu tinha notas boas e tal, e então eu não via a faculdade de engenharia ou coisas exatas assim como algo necessariamente que eu não conseguiria fazer. A minha irmã, que é 4 anos mais velha que eu, ela estava fazendo também um curso de engenharia nessa mesma cidade onde eu estou atualmente. Então ela já morava aqui, obviamente, de aluguel, né, e tal, mas era um lugar que tinha espaço para mais uma pessoa. Então foi tudo perfeitamente conciliável. Vim aqui, passei
Eu passei no teste para conseguir ser aceito na faculdade, passei, vim para cá, morar junto com ela, e, enfim, estou aqui desde então. E, bom, por que eu escolhi o meu curso, que é Engenharia de Controle e Automação? Tá? Para dizer a verdade, o campus da faculdade que eu estou aqui, ele não tem lá muitas opções, tá? Mas, quando a minha irmã comentou comigo que existia esse curso, eu olhei a ementa do curso, olhei mais o que era voltado e achei extremamente promissor. É um curso que deixa muitos leques abertos, pode seguir muitos caminhos a partir dele. Enfim, tudo construiu perfeitamente e aí eu vim para cá e comecei a fazer. Não me arrependo, tá, de ter feito curso de Engenharia de Controle e Automação. Da maneira como as coisas estão hoje, talvez fosse algum outro tipo de graduação, na visão que eu tenho hoje, acho que não valeria a pena. O meu curso, ainda hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, ainda acho que não valeu a pena, de fato. Aí você cursou sua faculdade, iniciou seu estágio. Como que você se inseriu no mercado de trabalho? Indicação? Você no próprio estágio vingou? Como é que foi? Então, o meu... quando chegou a fase de eu fazer o estágio, a minha faculdade, a instituição na qual está a minha faculdade, ela meio que não indica nada. Basicamente olha, tem essas empresas aqui que costumam pegar estagiários nossos, te vira. Então, tu mesmo tem que correr atrás, tu mesmo tem que, sei lá, criar perfil no LinkedIn, ou tem que chegar nas empresas, tu tem que fazer tudo, basicamente. Eles só te dizem, olha, tem esses lugares aqui, aplica. E aí, eu apliquei, e, enfim, fui aceito na entrevista. E, bom, a entrevista foi um negócio um pouco engraçado, porque o meu estágio, inicialmente, ele não era praticamente nada relacionado ao meu curso. Sei lá, um cara de 16 anos poderia fazer o que eu estava fazendo, porque era algo extremamente simples, mas eu precisava de estágio para poder me formar, porque é exigido, a empresa precisava de alguém para fazer um trabalho simples, pagando pouco, nos padrões aqui da cidade que eu moro, então fechou perfeitamente. E aí, claro, como eu disse, ou talvez como eu não havia dito, enfim, o meu estágio foi em uma empresa, em uma indústria propriamente, né? Indústria de transformação de fato. Vem lá a barra de ferro e essa barra de ferro é transformada em produtos prontinhos para ser enviados para o cliente. E então, enfim, eu vi como as coisas funcionam, vi como... eu fiquei, por exemplo, uma semana em um setor, uma semana no outro, então eu tive a oportunidade de ver como funciona, em linhas gerais, toda a parte do processo, desde a matéria bruta, de fato, até a matéria final, o produto que é enviado para os clientes. Mas, enfim, as minhas atividades lá eram muito mais simples, como falei. Era basicamente identificar XPTO e levar alguma coisa do local A para o local B. Basicamente é isso. Ajudei algumas coisas lá de qualidade também, de gestão de qualidade, uns programas de qualidade estavam implementados, mas, enfim, não foi nada demais. Eu fiquei nisso aí, bem dizer, por um ano, e, claro, uma situação interessante para se contar é que é o seguinte, o lugar que eu estava lá, só tinha eu e mais uma pessoa, tá? E esse cara, ele é efetivo, né, ele, enfim, tá lá há bastante tempo, e aí eu era estagiário. Só que o que acontece? Esse cara sai de férias. E aí, durante um bom período lá, quando ele saía de férias, eu ficava, bem dizer, sozinho. O meu superior direto, que era o meu supervisor de estágio, que ele era responsável pelo setor onde eu estava também, ele vinha, me ajudava em alguns momentos, mas, via de regra, era eu, estagiário, todo novo, fazendo, enfim, era um setor da qual a produção dependia, entende? Então, necessariamente, eu precisava fazer minha parte para a produção rodar, senão o pessoal da produção teria que parar o que estava fazendo para fazer o que o meu setor ia fazer. Enfim, meio tenso. Mas, enfim, foi-se. Aí, o estágio acabou. E no último mês, isso é interessante, no último mês eu fui para uma outra área. Tá? E nessa outra área, aí sim eu acabei desenvolvendo coisas propriamente relacionadas ao curso, propriamente relacionadas a coisas mais relacionadas a digital, automação, programação, etc. E aí, lá, o meu superior, o superior daquele setor, gostou bastante de mim e basicamente disse que eu seria efetivado se eu quisesse e tudo mais.
Aí eu não fui efetivado ainda, mas pelo que eu vi, e pelo que eu já conversei com as pessoas, e pelo que eu tive que fazer até quando o outro cara estava de férias, ainda que eu não tenha sido efetivado, eu já percebi que, enfim, é visível que as funções que eu desempenhei, se eu fosse efetivado, seriam as mesmas, só que eu só trabalharia 2 horas a mais, né? Porque o estagiário trabalha 6 horas só, enquanto o efetivo trabalha 8 e pouquinho. Então, na real, o seu estágio serviu de um grande tutorial na prática do que você vai fazer realmente quanto fichado. Na prática, você já entendeu qual que é o seu ofício. Exato. Porque o estágio não é, tipo, no meu caso, não foi tu ficar o cara lá do lado que tira as bordinhas do que o cara tá fazendo. Claro, eu tive que aprender o processo e tal, mas rapidamente eu já estava desempenhando basicamente as mesmas funções, ajudando ele meio quase que de igual para igual no setor inicial que eu estava, e aí depois, quando eu fui para outro setor, inclusive, no último mês, quando eu fui para esse outro setor, eu desempenhei uma função que só quem sabia fazer daquele setor lá era o supervisor do setor, então o líder daquele setor, e o cara mais brabo que tinha lá. Os outros, funcionários ali, eles não, pelo que eu conversei com o meu supervisor, eles não conseguiriam fazer tão efetivamente aquilo que estavam desempenhando. Então, sim, eu era estagiário, mas na prática eu já estava desempenhando quase que funções plenas no sentido do trabalho desenvolvido. E o que você acha que, assim, sabe, analisando o cenário hoje do jovem médio, qual você acha que é meio que o caminho das pedras? Você acha que você foi certeiro? Foi meio que um achado? Foi meio sem querer? O que você acha que foram os passos centrais na sua trajetória, assim, para você ter conseguido encontrar vamos assim, se encontrar no mercado de trabalho numa posição boa, assim, né, de prestígio? Você não passou por nenhum outro, sei lá, um subemprego, ou acabou perdido em diversas outras firmas sem conseguir êxito. O que você acha que foi o determinante nessa sua trajetória para você conseguir a sua vaga atual? Tá. Bom, para conseguir a minha vaga inicial, para ter sido aceito na empresa, não era nada, tá? Como eu disse, era um trabalho muito baixo. Mas, certamente, nesse último mês que eu desempenhei essa função interessante, mais propriamente chegada ao curso, isso me deu muitos pontos com o supervisor lá, tanto que ele queria me efetivar e tal, gostou muito de mim. Mas o que eu diria, o que eu pensaria se eu fosse mais jovem, tá? Olha, hoje em dia, o pessoal especialmente mais da nossa geração, enfim, o pessoal que tem, sei lá, 24 anos para baixo, entre 20 e 24. A gente meio que já percebeu que faculdade meio que é uma furada, a não ser que seja uma faculdade propriamente ligada à produção em si. Ou, sei lá, direito, se quiser fazer concurso público. Mas, o que eu recomendaria, tá? Se tu tiver a possibilidade de fazer uma faculdade de exatas, propriamente ligado a, por exemplo, uma engenharia, propriamente ligada à produção, coisa desse tipo. Se tu puder fazer isso, e não for um peso muito grande para a tua família, ter como conciliar, eu acho que vale a pena, desde que tu consiga procurar emprego, consiga estabelecer em uma cidade que tenha oportunidade para esse curso, certo? Ou seja, um local que pode parecer bizarro, tá? Mas um local que tem indústrias ou coisas similares, qual pode desempenhar suas funções, e também esteja sobrando emprego para quem for uma pessoa razoável, entende? Nessas condições, acho que fazer uma faculdade de exatas vale a pena. Se não for o caso, cara, assim, como eu falei, o pessoal da nossa geração mais ou menos quer ganhar dinheiro como? Renda passiva, programação, vulgo, desempenhando uma função necessária, mas ficar em um escritório, numa cadeira com ar-condicionado, ou, sei lá, ganhar dinheiro do TikTok, enfim. Emprego de colarinho azul, botar a mão na massa mesmo, e desempenhar uma função técnica, é algo que está embaixo da nossa geração, pelo menos é o que eu percebo. Então, cara, termina o ensino médio, e aí tu já vai direto para um curso técnico, ou talvez até se tu consiga conciliar um curso técnico junto com o ensino médio. E aí tu sai lá com 18, 20 anos, sendo uma pessoa que fez o curso técnico decentemente, que é capaz, que aprende com uma certa velocidade, e que consegue desempenhar as funções bem, consegue desenvolver,
Cara, assim, isso tá bastante em falta, tá? Tá bastante em falta, especialmente se o teu chefe for uma pessoa razoável e ele perceber que, cara, se eu botar mais pessoas para esse cara, ele vai ser um ativo muito bom para mim, para a empresa, etc. Naturalmente vai conseguir crescer. Por exemplo, aqui onde eu moro e em outros lugares que eu moro, é comum, tá? Se tu tiver um curso técnico e desempenhar funções semelhantes a essa, no cargo mais baixo de alguém que tem um curso técnico, vai conseguir, somando tudo, salário, mais benefícios, tudo, inicial 3 mil ou algo perto disso. Tá? E, bom, se desenvolver bem, se conseguir aplicar bem o que tu aprendeu no curso técnico e, obviamente, aprender como as coisas funcionam de fato na indústria que tu já trabalhando, coisas desse tipo, e desenvolver bem, teu chefe naturalmente vai querer subir. O pessoal que trabalha nesses empregos, pelo que eu vejo, a maioria, cara, é tipo, sei lá, 35 anos pra cima. Ou quando não, mais velhos. Tipo, as pessoas mais brabas, assim, que realmente são muito boas nessas áreas, pelo que eu vi, são, sei lá, 45 anos pra cima. Isso é uma coisa que acontece, tá acontecendo meio que, eu diria, bastante no mundo, especialmente Europa, onde natalidade baixa, mas aqui no Brasil também, tá? Então, assim, tu é jovem, faz curso técnico, seja Instituto Federal ou Senai, enfim, um curso técnico, faça ele bem, aprenda ele bem, estude ele de verdade, tá? E não só porque os seus pais mandaram para tu ir lá, como foi o meu caso, e vai conseguir desenvolver muito bem na empresa, desde que o chefe não seja um completo ogroide, como o Thiago mesmo falou em uma outra live passada. Aí vem a questão, você teve uma oportunidade muito interessante que é estar em um polo industrial. Então, assim, as principais questões, você consegue fazer um diagnóstico, com base também em outras experiências, sobre qual é o peso justamente de conseguir estar próximo desse polo industrial? Isso afeta diretamente a sua qualidade de vida? Ou, melhor Sim. dizendo, você estava como estagiário, você pôde ver muito mais, de forma muito mais próxima os funcionários que estão lá há mais tempo, né? Eu acho que Isso. um dos pontos mais gritantes da nossa geração é que isso se torna cada vez mais raro. A maior parte dos jovens ficam atomizados no campo terciário, né? Comércio, serviços e afins. Qual que você acha que é a grande questão gritante de trabalhar com o setor industrial em comparação com o setor de serviços? Tá. Bom, primeiro, respondendo a primeira pergunta do se viver perto de um polo industrial afeta visivelmente a qualidade de vida, e depois eu vou responder a segunda sobre qual que seria a diferença de trabalhar na indústria de serviço. Bom, primeiro, pelo menos aqui na região onde eu moro, é nítido, assim, é muito nítido a diferença que o estar perto de um bom polo industrial faz na qualidade de vida, tá? Então, assim, basicamente praticamente todos os indicadores de qualidade de vida que puder imaginar são bem melhores aqui. Tá? Seja, sei lá, crime, IDH, distribuição de renda, expectativa de vida, sei lá, basicamente tudo. E eu já morei em outro lugar, que seria a minha cidade natal, aqui no mesmo estado que eu moro, e eu também já conheci outras cidades, apesar de não ter morado lá. E assim, é visível. É bem visível que o lugar aqui onde eu moro, não sei se dizer só por causa da industrialização, mas certamente a industrialização tem um peso muito forte nisso, melhor em todos os sentidos assim, imagináveis. Tá? Agora, sobre a diferença, especialmente de jovens atomizados em setores de serviço e para quem trabalha na indústria. Certamente quem trabalha na indústria não vai saber desempenhar todas as funções da indústria, a não ser que seja um cara muito antigo na tua indústria e tal. Mas, por exemplo, o simples fato de, na indústria, tu precisar saber como funciona, pelo menos em linhas gerais, os processos anteriores e os próximos em relação ao teu ponto na linha, já faz com que tu consiga se desenvolver no teu trabalho muito melhor. Porque, veja, o cara do serviço, ele vai querer basicamente, assim, saber a frequência, o preço e a quantidade que ele consegue comprar do fornecedor dele e, bom, no caso aqui de um serviço mais propriamente ligado à venda de coisas, e depois para vender. Ou, por exemplo,
sei lá, um médico ou coisa desse tipo. Mas, enfim, o ponto é que nesse setor de serviços, tu meio que desempenha única e exclusivamente a tua função e pronto, vai-se embora. Na parte da indústria, por exemplo, tá? Tem uma peça que te deu um problema. Deu um problema em alguma coisa dela. Aí, se tu for um cara bom para crescer na indústria, etc., tu vai tentar descobrir onde deu esse problema para quando tu levar para o teu superior já ficar mais ou menos encaminhado para a coisa rodar de maneira muito mais lisa. Tá? Então, como eu falei, quando eu entrei lá, eu fiquei uma semana em cada setor. Tá? Cada setor. Nisso, já, por exemplo, conhece máquinas diferentes, conhece como cada parte do processo mais ou menos já funciona, já tem uma noção muito maior. Então, se tu precisar migrar, por exemplo, se eu precisasse migrar dessa empresa para uma outra, e, cara, se nessa outra empresa já tem uma máquina com que eu tenho familiaridade, ou já tem... Tipo, eu consigo apresentar qualquer coisa da qual o entrevistador perceba que eu já tenho um certo domínio, isso já é um desponto muito grande. Muito, muito grande. Porque, veja, especialmente pessoas muito mais jovens, pelo que eu vejo, os entrevistadores, quem recruta, já percebeu que, cara, diploma não é lá tão relevante. Tá, porque muita gente se forma, mas, sei lá, tem pouca habilidade social e não consegue desenvolver em relações interpessoais no trabalho, ou o cara é bom academicamente, mas quando chega na hora de pegar, de fato, na coisa, não desenvolve, etc. Então, assim, esse conhecimento empírico, prático, e que tu consegue desenvolver numa indústria, e que mesmo que tu precise migrar, se tu tem uma ou outra coisa que tu consiga transportar, e quase sempre vai ter alguma coisa, já transmite uma segurança pro teu entrevistador que pesa muito do que simplesmente diplomas ou certificados, coisas do tipo. Então eu diria também que trabalhar em indústria dá uma segurança no futuro, no sentido de que vai te tornar mais desejável, mesmo que precise migrar para setores diferentes ou desempenhar funções diferentes. E aí vem uma questão que você está falando sobre como o mercado analisa o jovem. E aí tem outra questão muito gritante, e aí eu acho que a gente pode dividir até em dois pontos, que é como a geração Z, que está agora já... Não é bem agora, né? Faz alguns anos já que ela está entrando no mercado de trabalho. Mas como você acha que ela se comporta em ambiente de trabalho? Eu faço essa pergunta por quê? Principalmente no seu caso. Porque em ambiente urbano, principalmente nas metrópoles relacionadas a serviços, o jovem médio ele é muito mal remunerado e ele faz serviços que ele não tem muito sentido, né? Ou seja, chega um ponto em que ele vai trabalhar mal, vai trabalhar de qualquer jeito, e isso é a grande reclamação de um monte de vídeo, de reportagem que a gente vê sobre a geração Z, e ele não se importa de ser demitido, de sair fora, porque meio que ele faz o mesmo dinheiro, sei lá, em casa, não sei, cara, fazendo imagem, editando vídeo, ele arranja outra forma para além do subemprego. Na indústria, existem outras pessoas próximas da sua faixa etária, gente mais nova até, como que, e não só na função que você ocupa, às vezes, sei lá, vai ter um moleque aí de 19 anos no chão de fábrica, não sei como é que é lá. Existem outros zoomers no seu ambiente de trabalho e como é o comportamento do zoomer na indústria? Sim, existem. Só que no meu, por exemplo, lugar onde eu estava, juntando todos os turnos, deveria ter o quê? Talvez 200 pessoas no chão de fábrica. E pelo que eu me lembro aqui, acho que me lembro de ter visto só talvez 2 ou 3 Zoomers, excluindo eu, né? Um pouco mais novo e o outro, eu nunca cheguei a perguntar a idade dele, mas me parece talvez ele fosse um pouco mais novo que eu também. E então ainda são Zoomers, né? Ainda estão naquela faixa de era 2000, 2005, 99, 2005, algo assim. Olha, pelo que eu pude ver, especialmente com um deles que eu tive bastante contato, não me pareceram esquizoide ou coisa do tipo, não, eram pessoas normais, assim, estavam desempenhando o papel deles,
se relacionavam bem com as pessoas, aprendiam o que tinham que fazer, faziam bem e foi-se. Um deles, inclusive, começou a migrar depois, por exemplo, ele estava só no chão de fábrica, tá? E aí, depois eu acho que a própria empresa ajudou ele a fazer ou uma graduação, um curso técnico, e aí depois que ele terminou, botaram ele para fazer uns 2, 3 projetos lá, meio que deu certo, e daí ele passou a migrar de trabalhar no chão de fábrica, depois começou a passar bastante tempo no escritório também. Então, enfim, e é um zoomer lá que mostrou alguma promessa, a empresa foi lá, deu algum tipo de oferta pro cara, deu bem, vingou, deram oportunidade para ele, ele se provou e ele foi para a indústria. Desculpa, foi pro escritório, enfim, desempenhar funções mais holísticas do que propriamente só trabalhar naquele ponto da linha da indústria que ele trabalhava. Então, assim, é pouco contato, mas o que eu posso ver é isso. Aquilo que tu tinha falado antes, de que é muito difícil para o jovem das grandes metrópoles ter uma oportunidade por causa disso, ele percebe que, cara, não vão me promover, mesmo se eu der uma melhor aqui, muito dificilmente isso vai ser reconhecido. Então, logicamente, se o salário é mínimo, o esforço vai ser mínimo. Que essa é a mentalidade. E, sinceramente, dá pra dizer que o cara tá errado? Tipo, em última instância, cara, salvo uma forte visão religiosa, as pessoas são movidas por incentivos. Tá? Então, se tu incentivar, seja do ponto de vista do Estado, ou de ideias, ou do ponto de vista da empresa, se tu incentivar as pessoas a ter comportamentos bons, elas vão tender a ter comportamentos bons. Do contrário, não. Então, assim, aquilo que eu falei no início, de que o jovem tem o seu auge da vida financeira na ideia dele, vivendo renda passiva ou trabalhando com programador, ganhando, sei lá, 5 dígitos numa cadeira, num ar-condicionado, ou de TikTok, etc. Isso é um pouco pejorativo, sim, mas em outro sentido, cara, qual que é a opção que ele se vê? Essa noção de que, não, eu vou trabalhar lá e vou crescer, e aí vou chegar a ganhar lá, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil reais, e daí, enquanto eu sou meio produtivo, consigo uma grana fazer minhas coisas, organizar minha vida e tal, formar família. Cara, isso é bem irreal para muitos jovens hoje aqui no Brasil. Então, de certa forma, meio que ele realmente fica sem opção. E aí cai nesse negócio aí de trabalhar em empregos muito simplórios e ganhar pouco e não tem perspectiva de crescimento. E aí, qual a opção que ele teria? Cara, ou ele der algum jeito de virar algum tipo de MEI, desempenhando uma habilidade muito boa pelo computador, o que enfim, nunca vai ser a regra, ou ele teria que tentar se mudar para outra organização onde tivesse alguma indústria, tivesse mais oportunidades, só que daí se mudar também é muito complicado, não só por causa do custo, mas também de separar da família. Então é tenso, é muito difícil de sair numa situação dessa. Eu estou numa posição mais afortunada, muito também pelo esforço dos meus pais, óbvio, mas, cara, assim, que culpa tu tem se os teus avós, os teus pais acabaram tomando decisões que talvez eles não soubessem, mas que iriam ser ruins para ti no futuro? É complicado, não tem uma resposta para isso nessas condições. Você apontou sobre o comportamento dos outros Zoomers na indústria, e eles pareciam um pouco mais. Não era um arquétipo, né, do Zoomer que trabalha com cara amarrada aí de qualquer jeito e tal. Não sei se dá pra gente deduzir que justamente a precarização dos setores que são típicos, né, dos setores de serviços e afins, e principalmente num país onde a mão de obra não vale nada, então meio que o que acontece é a gente criar um setor terciário extremamente desvalorizado, né? Ou seja, salários terríveis, Isso. condições horríveis e afins. Mas uma coisa que se comenta muito, e eu acho que é interessante, é difícil a gente encontrar alguém na nossa geração para que a gente possa realmente tirar essa dúvida. Porque fica um certo ar de apenas a indústria resolveria. E eu não sei se a gente tem os mesmos padrões que, por exemplo, a geração X tinha no seu período em que ela estava no chão de fábrica. Então, a minha pergunta é no sentido, vendo as suas perspectivas para o futuro. Quando a gente fala com aí, os avós ou pai, enfim, que trabalhou na indústria,
ele se matou de trabalhar, fazia hora extra, tudo, mas era tudo pago no dinheiro. Então, com esse sacrifício, estava garantido a compra da casa, de um carro, né, o salário familiar, tudo. Hoje, a indústria também sofreu inúmeros solavancos, né? Também sofreu com choques. O salário hoje na indústria ainda é capaz de garantir as mesmas questões materiais que no passado garantiram? Ou até ela foi nerfada nesse aspecto? Olha, olha só, eu vou dar uma perspectiva mais da minha cidade, que é onde eu vi, e aí com isso, que enfim, é a única coisa que eu tenho experiência empírica, né? Então é o seguinte, para ter uma noção, aqui onde eu moro, o aluguel de por exemplo, de um apartamento, sei lá, de 40 metros quadrados, um quarto, um banheiro, quando eu digo aluguel e condomínio, tudo junto, vai dar por volta, se for algo perto do centro, ou um centro ou em bairros adjacentes ao centro, vai dar de algo, por exemplo, de 1.300 a 1.700, 800. 1.800, 1.900 consegue, às vezes, com 2 quartos. Então, por exemplo, como que eu faço? Eu moro aqui com um irmão mais velho, um irmão mais velho de 6 anos. A conta de tudo, aluguel, condomínio, luz e internet, no condomínio está incluso também água e gás, tá? Então, aluguel, condomínio, que vai água e gás, luz e internet, tudo fecha por volta de R$2.100. Tá? Só que eu moro com meu irmão, a gente divide, fica 1.050 para cada. E daí para morar basicamente no centro aqui onde eu moro, numa boa cidade, com ótimos índices, etc., é maravilhoso. Só que, claro, isso, no meu caso, estou com meu irmão, uma pessoa muito próxima, laço sanguíneo, etc. Se não tivesse um irmão, teria que fazer isso contigo, teria que ver com amigo, primo, sei lá. Mas isso, na minha visão, me parece ser o ideal no início da vida. Quando quer construir alguma coisa, quer juntar um dinheiro, etc., vai conseguir economizar muito dinheiro morando em dupla. Tá? Bastante mesmo. Para comprar coisas, para perspectivas mais futuras, por exemplo, um apartamento de, sei lá, 3, 4 quartos, com 2, 3 banheiros, com 2 vagas de garagem, um estilo bem futuro mesmo, de família, etc. Aqui onde eu moro, consegui encontrar apartamentos legais, próximos ao centro, com essas coisas que eu disse, por valor de compra de 450 até 550 mil reais. Tá? Então, assim, é caro, sim, mas, enfim, com algum esforço, se conseguir crescer um pouquinho para um cargo um pouco mais médio, talvez dê para financiar, enfim. Assim, certamente não é tão fácil quanto na época dos nossos pais, nesse sentido, tá? Como tu disse, nossos pais, eles ralaram de fato, mas eles também tinham muito mais oportunidades e perspectivas que as nossas. Claro, talvez tirando ali um pedacinho da inflação no final dos anos 80, realmente foi meio tenso naquela parte ali, mas tirando isso, eu diria que nossos pais tiveram boas oportunidades. Agora, como eu te disse, para tu entrar em um cargo, sendo um técnico, tendo, sei lá, o mínimo de experiência, ou pelo menos alguém que aprende rápido, etc., vai conseguir entrar com 3 mil. Pelo que eu vi, eu já conversei com pessoas, porque eu trabalho na minha empresa, mas eu já conversei com pessoas muito próximas de mim, largamente, sobre outras indústrias que eles também trabalham aqui na mesma cidade. Então, assim, começaria lá com 3 mil. Se tu desenvolver bem, o cara vê que tu aprende rápido, o cara vê que tem algum problema no trabalho lá, e aí tu volta para casa e tu volta no próximo dia e ele vê que tu pesquisou, sei lá, noite passada, e aí tu consegue agilizar o processo do dia. O gerente, no caso nem o gerente, mas o teu supervisor vê essas coisas. Como eu falei, como sobra emprego aqui, a tendência é ele perceber isso, vai passando mais responsabilidades para ti, tu vai crescendo, um sistema aí meritocrático assim mesmo, e aí vai te dando mais oportunidades. Quando abrir vagas de promoções, tu vai ser um dos primeiros nomes, vai ser mais fácil de conseguir as promoções, enfim, daí tu vai criando relações, vai criando networking, o pessoal vai te conhecendo, e aí tudo conflui. Então, é aquela história. Tem indústria, paga melhor, índices melhores, bizarramente sobra emprego, então o trabalhador tem um laço produtivo maior, tá? Tu não vai ser tão facilmente trocado como um papel higiênico depois de usado.
como em regiões de serviços metropolitanos faria. Então, assim, tudo conflui muito bem. Eu acho que dá, talvez, para ter um padrão de vida parecido dos nossos pais. Tá? Só que, como eu falei, vai ter que conseguir algumas promoções, sabe? Teria que conseguir ganhar, sei lá, 5 mil, talvez, que é meio difícil, mas como a gente tinha comentado antes, a nossa geração meio que na parte técnica de colarinho azul, ela é meio que zumbi, é raro. Então, o cara jovem que quer aprender, faz o negócio direito, tende a deslanchar. Então, sei lá, se conseguir 4 a 5 mil, especialmente, sei lá, se tiver uma esposa ou uma namorada que preste a ser esposa, assim que vocês tiverem condições, se ela ganhar um pouquinho também, vocês juntam ali, faz uma coisa, ou se tu mora com um amigo. O início nosso, a gente tem que ser mais inovativo do que os nossos pais, talvez dê, tá? Eu acho que talvez dê em regiões industriais aqui do Brasil que tem essas qualidades que eu enumerei. Só que, claro, vai ter que financiar, tem um pouco mais de incerteza, enfim. Aí vem uma das questões que me veio à cabeça aqui. Certa vez, em que eu já tinha um canal, inclusive, eu trabalhei numa indústria. E lá, assim, era interessante. Um dos principais pontos é que lá havia muitos benefícios atrelados à profissão, né? Ao emprego na indústria. Então, tem algumas questões auxiliares, tipo a cesta básica, épocas você ganhava cestas físicas também, tipo Natal, Páscoa, afins, você tinha benefícios, né? Alguns clubes recreativos, você tinha convênio médico, vale alimentação robusto, né? Só que o salário em si não era tão mais alto do que do setor de serviços. Ali era uma indústria de pequeno porte, então ela tinha o quê? Coisa de... ela tinha tinha a filial e a matriz. E era uma pequena indústria e ela devia ter ali, chutando alto, uns 150 funcionários. Aí o salário médio do peão era entre 2 a 3 mil. O que não é um salário muito diferente do que você vai encontrar, por exemplo, em alguns cargos no setor de serviços. Então, você acha que o setor industrial, ele realmente possui uma remuneração maior ou é uma questão tanto quanto anedótica nesse aspecto? Olha, a pauperização do Brasil afetou indústrias também. Então, certamente, as indústrias hoje não são tão boas no Brasil quanto elas eram antes, no sentido de benefícios para os funcionários. Benefício salário também. No entanto, assim, se a gente pensa em coisas como a Casa do Palhaço, me parece que a indústria é boa, sim. Tá? Porque, por exemplo, se o salário base, tá? O salário lá, tu entra na indústria, o teu salário vai ser R$2.000, digamos. Vale alimentação, pelo que eu vi, tá? Vale alimentação aí das empresas, isso é bom, tá? É coisa assim, perto da casa quase de R$1.000, pelo menos aqui onde eu moro. Então, pô, junta ali com o salário, já dá praticamente 3 mil, se tu ganha só 2 mil, né? Já dá praticamente 3 mil. Só que tu não vai pagar imposto de renda, porque a Vale Alimentação não entra nisso, né? Então tu acaba conseguindo não pagar imposto, tipo, tem meio que 3 mil líquido. Me parece já bem interessante. Na indústria também, como eu te falei, tu vai conseguir agregar conhecimentos em ti, que podem te valorizar no currículo, em tuas capacitações, mais que no setor de serviço. No setor de serviço, sei lá, como a Casa do Palhaço, tu vai aprender a, sei lá, lidar com pressão, vai aprender a conversar com o cliente, vai aprender a lidar com colegas de trabalho, meio que não vai fugir tanto disso. Esse tipo de coisa, tirando a parte do falar com o cliente, tu vai ver na indústria também, tu vai aprender isso também na indústria, só que na indústria tu vai se familiarizar com máquinas, tu vai se familiarizar com processos industriais, tu vai se familiarizar com outras coisas também. Então, e até mesmo pelo próprio salário, pelo menos aqui na minha cidade, sim, é melhor, é visivelmente melhor do que setores de serviço, casos do Palhaço da vida. Claro, se está no setor de serviço, mas está em uma coisa de nível assim mais médio para cima, aí realmente
vai ficar no elas por elas, ou o setor de serviços fazer melhor. Mas estou levando em conta aqui o ponto baixo do setor de serviço. Estou levando em conta o trabalhador brasileirinho médio que está cagado. Tá? Então, sim, a indústria vai ser bem melhor. E, assim, na indústria também, se desempenhar certinho, como eu falei, pessoas jovens, desempenhar certinho, tiver um chefe que não é o Groid, tem uma oportunidade de crescimento, na minha visão, maior do que o setor de serviço. E, assim, olhando para o futuro, até quando a gente consegue aguentar essa estrutura? Acho que esse é o grande ponto. Porque a indústria é um setor muito ínfimo. Como a gente consegue perceber, a geração Z ou não tem predileção ou não consegue ocupar os cargos nela. Até onde a gente acha que pode vir a ser um ponto de estopim, no sentido de ser insustentável de fato. Porque eu vejo que a maior parte do capital escorre para o agronegócio, que é o grande setor que mantém a economia, né? Inclusive o capital humano está se direcionando para lá, então a gente está vendo todo o levante de uma agroindústria ali, o pessoal indo fazer engenharia mais ligada, voltada a essa área do que para a indústria em si. E o Zoomer, ele já tem uma mentalidade que é justamente, vou ser programador, eu vou ser investidor, trader aqui, eu vou não sei o quê. Sempre, assim, vocações que o afugentam do trabalho real. É sempre esses trabalhos financiarizados ou especulativos, enfim, que estão longe da economia real. E eu não sei se há um futuro muito próspero para a indústria brasileira essas coisas seguirem do jeito que estão. O que você acha que vai ser mais ou menos a renda média do Zoomer quando a gente chegar ali na nossa maturidade geracional? Acho que 2035, 2040. Como você acha que o país vai ter se desgastado e como que a nossa geração vai estar? Faça essa pergunta porque hoje os millennials estão nessa situação, né? E o que a gente observa estatisticamente é que eles não estão casando, não estão tendo filhos, não estão conseguindo comprar os seus bens, principalmente imóveis, né? Então, meio que eles são uma geração altamente depressiva ou ela é festiva justamente para esconder os fracassos geracionais que estão se acumulando agora. Qual que você acha que é a nossa provável situação? Assim, na minha visão, a geração millennial pode parecer um pouco controverso, tá? Mas eu acredito que a geração millennial, o pessoal que nasceu nessa época foi mais cagado do que a gente. Cagado no sentido ruim do termo, tá? Por que eu penso isso? Tá? Que a pergunta que me fez tem várias facetas, poderia demorar bastante. Mas basicamente é o seguinte: o millennial ele se preparou para o mundo, se preparou para o mercado de um trabalho que não levava tanto em conta, sei lá, internet ou TI. E aí acabou isso. Foi para até eles se readaptarem nisso, aí eles começaram a, sei lá, concorrer com o Zoomer já, que estava com a internet desde criança. Então, por mais que a geração Zoomer tenha problemas mais estruturais, assim, até na própria formação, não é tão difícil fazer essa transição para o mercado de trabalho quanto parece. Tá? Das partes do milênio já era mais complicado. Agora, aquilo que eu tinha falado sobre como que estaria a indústria do Brasil daqui a 20 anos, ou como que estariam os Zoomers em geral daqui a 20 anos, ou como que estariam os Zoomers da indústria daqui a 20 anos, sinceramente eu não sei se é possível fazer essa previsão. O mundo tá tão louco hoje em dia, as coisas mudam tão rápido, que, cara, sinceramente, se eu conseguir fazer uma previsão desse tipo daqui a 2 anos, com uma margem de erro, sei lá, pequena, já seria uma baita previsão. Tá, então eu vou me furtar dessa pergunta porque eu realmente não acredito que seja possível responder ela. O que eu posso dizer é o seguinte: sim, os Zoomers tendem a procurar opções que não estão diretamente relacionadas com o trabalho real, como tu disse. E isso, ao mesmo tempo, é ruim para a indústria, porque elas vão meio que perder mão de obra
minimamente qualificada, porque vai ter o peão, vai ter o cara que saiu do ensino médio e vai operar a máquina, tá? Uma máquina simples. Um torno, o cara vai precisar de curso técnico, pelo menos, ou aprender. Tu vai ter o pessoal mais de gerência, o do administrativo, que, enfim, vai poder durar aí mais uns 30 anos. Então, essa parte intermediária, como tu afirmou, aliás, como tu implicitamente afirmou, vai meio que sumir e não vai ter zoomer para encher. Isso meio que é ruim para a indústria, mas ao mesmo tempo isso abre oportunidade para zoomer. Porque vai ter opções ali de, sei lá, de 4, 5, 6 mil reais que meio que vão sobrar. E aí, se o zoomer se capacitar e se desenvolver, não vai ser tão difícil ele conseguir pegar essa posição. Então, para o zoomer, eu acho que isso ainda seria benéfico num curto, médio prazo. A longo prazo, como eu te disse, não sei se teria como afirmar. Sobre o caso lá de ter filho e tal, cara, assim, os millennials, eles entraram muito na... Eles meio que, sabendo ou não sabendo, eles compraram muito forte a mentira da revolução sexual, certo? Compraram muito forte isso. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a mulher hoje, que, por exemplo, tem uma mulher lá de, sei lá, de 35 anos, que ela não é estupidamente bonita, e ela tomou más decisões, ou mesmo o cara também. O cara, ele não levou tanto a sério as coisas e não se desenvolveu muito bem no mercado de trabalho, não levou com a seriedade, tanto que precisava ter os anos dos 30 aos 40 anos são os novos dos 20 aos 30. Não são. Tá? Não são. E a geração millennial, ela comprou meio que as mentiras, e agora eles meio que perceberam que mentiram para eles, ou eles implicitamente talvez sabiam que tem alguma coisa que não batia bem, mas decidiram comprar mesmo, dane-se, e estão cagados. E muitos deles, como tu bem apontou, não tem família, não tem grandes coisas de que se orgulhar na vida, estão bem atomizados, até porque nessa etapa já os pais deles ou já morreram, ou vão chegar em etapas de que vão ser dependentes, talvez vão começar a ter algumas degenerações mentais, enfim. E aí o cara meio que vai ficar sozinho no mundo, sem um emprego decente, sem uma grande realização na vida, sem filhos, muito possivelmente sem casa própria, com perigo de dívida, enfim, tudo destruído. E se esse cara ainda não tiver pelo menos uma base religiosa, cara, a chance desse cara desenvolver graves patologias mentais ou, enfim, acabar pro autodeletamento, infelizmente são bem grandes. No caso da geração Z, como a geração Z é mais radical, claro, vai ter a parte da geração Z que vai comprar o discurso pós-moderno em esteroides, só que tem um outro pedaço que está fazendo exatamente o oposto. Então, eu vejo que na geração Z tem uma reserva de sanidade, ainda que dentro de uma bolha da geração Z, mas uma bolha de tamanho relativamente expressivo que tem uma reserva de sanidade muito maior do que os millennials, de uma geração muito mais nova. Então, talvez isso não acabe tendo esses problemas. As mulheres mais novas da geração Z, elas já meio que perceberam que estão cagadas, as que fizeram decisões ruins. Tá? Então, mesmo que elas decidam, digamos assim, entre aspas, curtir a vida, sei lá, dos 19, 20, 21 anos, elas meio que intuitivamente percebem que, cara, com 23 anos já fica difícil. Porque elas têm os exemplos agora das tias delas, das primas mais velhas delas, e assim por diante. Então, eu acho que o impacto geracional na geração Z, um pedaço bom da geração Z não vai ser igual. Claro, o pedaço da geração Z que é mais pós-moderno do que nunca, esse pessoal vai, enfim, vai estar com o carro lá indo pro precipício, eles vão dar uma cheiradinha no pó, vão berrar muito louco e vão continuar com o pé no acelerador. E aí, sei lá o que vai acontecer com eles. Mas, assim, um pedaço da geração Z eu acredito que tem um futuro bem promissor. Mesmo que talvez eles, com muito suor, consigam financiar uma casa ou morar de aluguel, eu vejo que, mesmo em situações muito difíceis, tem pessoas da geração Z já, tipo, meio casando, já pensando em ter filho, mesmo que seja extremamente complicado. Então, eles estão dispostos a fazer sacrifícios de que o objetivo da vida não é ganhar dinheiro, viajar pelo mundo, o objetivo da vida não é sei lá,
coisas necessariamente que tu precise de muito dinheiro para desempenhar. Então, desde que tu tenha a mentalidade correta e desde que tu se esforce razoavelmente, não precisa se matar, mas se tu se esforçar razoavelmente, tiver a mentalidade correta, e claro, não tá em um lugar extremamente hostil, eu acredito que a geração vai conseguir mais ou menos se virar. Você acredita que a- na nossa geração seja possível reverter o processo de retrocesso econômico que a gente se encontrou? Porque eu não sei se é possível comportar muitas mais gerações nesse esquema. Explico o meu raciocínio. Querendo ou não, a geração Millennial, Z, Alpha, elas vivem quase que dos espólios, né? O que restou do milagre econômico da geração X, o que os nossos avós construíram na prática, os nossos pais pegaram a raspinha do tacho, né? Do que Sim, sim. os anos 2000 foram uma boa época para fazer dinheiro, mas acontece que a partir dos millennials, esse gap de fazer riqueza real foi embora. A gente junta umas moedinhas e tenta comprar um apartamento, tenta manter um carro. Só que a gente não está conseguindo conquistar os mesmos bens que os nossos pais e avós conseguiram. Só que uma hora nós seremos os pais e avós. E aí, com maior antecedência ainda, os millennials, né? Eles vão ser os primeiros pais e avós, ainda antes de nós. No momento em que essa parte chegar, eu não sei se a gente consegue manter a situação como tá, só indo empurrando. Porque eu acredito que ela só se mantém porque ainda tem as gerações passadas endinheiradas vivas. Quando o patrimônio dela se dilapidar, eu não consigo imaginar exatamente o que a gente pode fazer. E aí a gente acaba sendo impelido. Você acredita que a gente acabe sendo obrigado a fazer um resgate de um plano industrial? A gente só vai meio que padecer no processo? O que você acredita para o futuro? E aí que é futurologia mesmo. Sim. Olha, como tu disse, futurologia, então assim, tirado da voz da minha cabeça, né? Mas eu acredito que a batata vai cair na mão dos millennials, tá? Digo, se os millennials não resolverem a situação, quando chegar a nossa vez, quando a geração Z começar a ocupar espaços de poder efetivo mesmo, vai ser daqui, sei lá, só 20, 30 anos. Cara, 20, 30 anos desse jeito, não dá. Acabou. Acabou. Tá? Nem sei as consequências políticas, sociais disso, enfim. Seria muito bizarro. Então a geração millennial vai ter que tentar dar um jeito no barco. E obviamente não vai ser com a democracia, ou como eu diria chamar, a demoniocracia. Tá? Não vai ter jeito, cara. Não vai ter como. Vai ter que ter um controle de oligarquias locais por parte de uma elite relativamente nova, altamente convicta e que está disposta a fazer o que precisa ser feito. Quem da geração millennial vai fazer isso? Eu meio que não vejo no momento. Existem alguns grupos aqui e ali que são um pouco promissores, mas, enfim, teria que esperar eles conseguirem algum grau de poder para ver o que eles tentariam fazer. Olha, é muito difícil entrar nessa seara, porque se tu tentar resolver as coisas de maneira não conforme o modelo democrático, vai ter atritos internos, mas se não fizer isso, o negócio vai cair de podre. O ponto positivo, que até está no vídeo que tu lançou hoje, é de que boa parte da nossa geração e até um pedaço da millennial, meio que todo mundo já percebeu que democracia não rola. Atenção, estou falando aqui de um cenário hipotético do futuro para qualquer agente federal olhando isso aqui. Democracia em termos de um regime liberal, né? Não que seja contra a Isso, representação e as instituições, mas isso, exatamente. a visão Exatamente. popular de democracia. O que eu quero dizer é que o modelo democrático atual me parece inviável para solucionar os problemas do Brasil.
Não que não existam outros modelos democráticos que poderiam ser possíveis. Mas, enfim, o fato é que a Constituição de 88 falhou. O pacto informal acerca da Constituição de 88 também está todo cagado. Então, vai ser precisado ser tomadas medidas duras. E eu não sei como o Brasil vai reagir a isso. Simplesmente não sei. Tem uma janela internacional de oportunidade, porque, na minha visão, nem a Europa, nem a América do Norte e nem o Extremo Oriente tem tantas condições de influir pesado na América do Sul no momento. Tá? Então, cara, se El Salvador conseguiu, por que o Brasil não conseguiria? Ao mesmo tempo, seria muito difícil também, porque El Salvador também é pequeno, o Brasil é muito maior, é muito difícil de ter controle sobre esse tipo de coisa, mas enfim. O fato é que, pelo menos na minha visão, é um péssimo termo, mas enfim, na minha visão, existe um pedaço da geração millennial que vai inevitavelmente chegar em posse de poder nos próximos 5, 10 anos. E eu acredito que eles vão conseguir, pelo menos, dar uma estancada e dar mais tempo para o Brasil. Isso se talvez eles até não conseguirem resolver um problema aqui ou ali, de fato. Agora, nós, a geração Z, não tem muito que a gente possa fazer. O máximo que a gente pode fazer é, cara, assim, meio que dar o nosso melhor e tentar garantir o mínimo para nós mesmos e talvez para, sei lá, nossa família. E, cara, assim, trabalho real, mas se tu tiver algum outro jeito de tirar dinheiro que não seja usurário, que tu consiga, assim, tem por exemplo, eu já ouvi gente que tira uma grana legal trabalhando de tradutor no freelancer. Eu conheço, tem pessoas que, por exemplo, o cara usa um bot em um joguinho de computador, beleza? Ele usa um bot no jogo de computador. Então, ele, com esforço mínimo, ele faz dinheiro do jogo, e daí ele pega e vende o dinheiro do jogo por dinheiro da vida real via criptomoeda, entendeu? E aí, nisso, ele consegue uma grana massa. Então, assim, trabalhe de maneira produtiva real, não contribua para o problema que é a falta de produção de riqueza tangível no Brasil, mas, ao mesmo tempo, se tu conseguir, é inevitável que a nossa geração precise de algum tipo de bico, algum outro tipo de renda externa. Me parece inevitável isso, a não ser que tu ganhe muito bem desde cedo. Se tu conseguir chegar aos 30 anos ganhando 7, 8 mil, aí ok, mas não vejo como seria o caso da maior parte da geração Z. Você acredita que a dinâmica de trabalho, essa coisa de trabalho de eu vou lá, faço meu dia, faço meu dinheiro suficiente para eu sobreviver. Você acha que esse conceito por si caducou e talvez fosse necessário remodelar as estruturas sobre como é o trabalho? Não se explicou. Será que a gente não deveria começar a pensar tal como a gente tem investimentos diversificados, será que a tendência para o futuro não seja ter que diversificar o trabalho? Trabalhos com menos cargas horárias menores, só que mais voltado a você poder fazer vários biquinhos ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, sei lá. Você acha que essa é uma tendência relacionada ao trabalho, o fim da formalização de tudo? Sim. Assim, o modelo normal, para a maioria dos trabalhadores, ele meio que já caducou. Tá? Se tu for para esse caminho, tu não for pelo menos um cara técnico, enfim, para a maioria do pessoal vai acabar caindo em subemprego ou coisa próxima do subemprego, essa é a realidade hoje. Tá? Então, sim, nesse sentido, caducou. Agora, o ponto de diversificação não me parece tanto caso, porque existe um limite do quanto tu vai conseguir trabalhar bem fazendo o serviço. Então, tu vai conseguir fazer o quê? Talvez 1, 2, 3, no máximo, pontos assim de geração de renda extra. Talvez tu vai conseguir fazer 3 atividades diferentes no máximo, que vão te conseguir dar uma renda além do trabalho normal, digamos assim. O que já seria bem difícil na minha visão. Tá? Acho que a maioria vai conseguir fazer ou só 1 ou que só 2. E sim, é a tendência natural, porque como já meio que já está estabelecido, cara, o sistema atual não entregou. Tá? Ele não entregou, ele não entrega e ele não vai entregar no futuro. Então, é inevitável que tu vá ter que procurar outras formas. O problema é que isso é mais difícil do que parece. Tá? Se tu não sabe o caminho das pedras, claro.
Por exemplo, tem pessoa que eu conheço, como eu falei, que faz dinheiro lá usando bot no jogo de computador. E mais que a atividade em si seja simples, tu vai precisar saber o jogo certinho, como tu vai precisar, sei lá, de item, local, zona do jogo para fazer o dinheiro, e aí tu vai precisar saber qual o bot confiável, e aí tu vai precisar saber mexer com cripto, etc. Vai ser... Eu acredito que nenhuma geração na história recente, assim, do mundo, foi obrigada a saber tanto de tantas coisas diferentes para só conseguir ter o básico confortável, igual a geração Z. Isso é uma merda, porque a gente tem que se esforçar muito mais, mas ao mesmo tempo, para aqueles de nós que se façam isso, também meio que é uma benção, porque a gente vai destoar de tudo o resto. Então, assim, como eu disse antes, me parece muito que a geração Z é realmente aquela corrida ao topo, que, assim, no topo lá vai ter uns troféus, e sei lá, 10, 15, 20% da geração Z que chegar lá e arrancar o seu quinhão primeiro vai conseguir ficar de boa, e o resto, sei lá, vai ter que dar seu jeito, vai ter que Vai dar ser a geração mais desigual, provavelmente, então. Cara, sim, tu botou em um termo muito melhor. Eu acredito que sim. Vai ter uma porcentagem aí que não é pequena, mas ao mesmo tempo é longe de ser a maioria, que vai conseguir, sim, vão ocupar os postos que foram deixados vagos pelas gerações passadas e que foram obrigados a se desenvolver em um nível muito grande, e também, claro, aqueles que tiveram um início melhor, porque, sei lá, tiveram uma família mais estruturada, enfim, que receberam coisas melhores das gerações passadas e que conseguiram se desenvolver, ou que conseguiram entrar em postos de gerações passadas. E vai ter uma outra parte que ou não vai ser apta a isso, ou não vai ser interessada por isso, ou quando perceber já vai ser meio tarde e não vai conseguir pegar a nata dos postos que foram deixados passados. Então, sim, eu acredito aí que vai ser provavelmente a geração mais igual que a gente tem, pelo menos, claro, talvez desde o final da Segunda Guerra. O que você acha que explica um comportamento que é um tanto quanto irracional? Nós temos o custo de vida mais alto das últimas, sei lá, 2, 3 gerações, e ao mesmo tempo a gente é essa geração que você citou do joguinho. A gente é a geração que, mesmo completamente quebrados, lascados, a gente tá tendo a genial ideia de gastar dinheiro com a moedinha do jogo, com o item do jogo lá, dinheiro real com isso, sendo que não era pra gente estar tendo essa preocupação, haja vista o tamanho do nosso problema. Por que você acha que a gente cria uma dualidade tão grande em meio... Porque assim, a gente tem problemas colossais. O que nós vamos fazer? Gastar tempo e dinheiro com o joguinho MMORPG. Por que a gente faz isso? Qual que é a sua teoria? Na minha visão, isso seria análogo ao Lumpen, que quando tem alguma grana vai lá, gasta por cerveja, vai lá e vai no baile funk. É o nosso tigrinho. Seria o análogo, mais ou menos. Vamos lá. Nesse caso, de pessoas que conheço, tem pessoas que vendem para o mercado do Brasil, mas assim, esses jogos assim, que o pessoal geralmente faz grana, eles vendem para pessoas normalmente da América do Norte e da Europa. Tá? Então o cara lá, ele tá comprando, tipo, sei lá, ele tá comprando 10 euros. Tá, para ele não é lá tanta coisa. Mas pra gente, sendo uma transação só, R$50, entende? Então, normalmente, até onde eu sei, as pessoas que compram esse dinheiro as pessoas que pagam dinheiro real para comprar a grana no joguinho, essas pessoas, via de regra, são da América do Norte e da Europa. Mas mesmo assim, a nossa geração ainda gasta dinheiro no sentido de a nossa geração compra jogos, né? Sei lá, compra jogo na Steam ou compra outro jogo, sei lá o quê. Cara, assim, análogo do Lumpen. A gente percebe que, mesmo que a pessoa nunca tenha pensado de forma racional isso no cérebro, mesmo que ela talvez nunca tenha se dado conta, implicitamente meio que está internalizado nela de que vai ser basicamente impossível sair do estágio que eu tô agora, eu vou ficar meio que nisso meio que para sempre, não tem lá muito que eu possa fazer. Então, o meu tempo de diversão eu vou botar no videogame aqui e já era. Tem meus amigos também que a gente vai falando
na internet também, joga o jogo junto, a gente se diverte junto. Talvez a gente vai na casa, assim, morar tudo perto, né? A gente vai lá na casa dos outros e conversa, ri, conta piada, vê filme, sei lá. Mas é inegável que muitas amizades hoje em dia, na nossa geração, na internet, são de pessoas que moram longe uma das outras, então isso também já decai bastante. E Você acha que implicitamente a gente meio que é aceita por que isso. já perdeu? Então, tipo assim, Mas tanto meio faz. que. Cara, assim, se eu for te dizer a quantidade, cara, de. Especialmente de homem de 20 a 25 anos. Que o cara meio que. Ele não é bobalhão, tá? Ele já entendeu mais ou menos como a dinâmica de relacionamento funciona. Se ele sabe inglês, tá? Ele já teve contato. Eu vou usar esse termo de uma maneira muito genérica, por favor, não me entendam mal aqui. Mas se ele já teve contato com coisas tipo de Red Pill, coisa da vida, tá? Seja no Brasil ou afora, mesmo que, assim, não que ele seja um Red Pill no sentido escroto do termo, que ele seja migtal, blá blá blá, mas assim, ele percebe que tem algumas noções de relacionamento que de fato são verdades, que meio que na modernidade foi o Red Pill que resgatou, e vendo comparando isso, analisando isso em conjunto, como o mercado funciona, como que é difícil crescer, como que talvez esse cara já tenha problemas de formação em decorrência que a geração Z muito teve, isso é quebrado essa perspectiva, o cara meio que ele internamente, meio que sem perceber, ele já, como tu disse, ele já assume, cara, é isso aí, vai ser isso aqui, eu vou meio que ser uma massa de carbono aí que vai ficar vivendo e fazendo o meu hobby aí quando tiver tempo e eventualmente eu vou morrer e é isso. Parece bem mórbido, tá? Mas, cara, na minha visão, isso é o que acontece com muitos dos homens. E no caso das mulheres, ou elas vão adquirir problemas por alta exposição em rede social, isso vai quebrar completamente vai quebrar completamente a forma como o cérebro feminino funciona, e aí elas vão adquirir problemas mentais e, enfim, elas também não vão conseguir encontrar um homem que consiga dar um padrão de vida para ela que os pais dela, para ela, talvez conseguiram, e isso, mesmo que ela tente racionalizar contra isso, a parte instintiva do cérebro feminino vê isso como algo negativo, tá? Isso é inegável. E aí, tipo assim, a quantidade de homem que ela vai ter já é menor. Se ela for tentar pegar os caras da geração Z, que pegar no sentido correto da palavra, assim, ela tentar se aproximar e tentar um relacionamento, tentar alguma coisa com os caras que estão mais acima da geração Z, ou talvez até da geração millennial, esses caras que talvez tenham algum bem, talvez tenham alguma casa, que tenham um pouco mais de sucesso na vida, eles vão ter o poder de escolha, e daí eles vão escolher as mulheres, provavelmente, sei lá, jovem, virgem, sem problema mental, quantas vão sobrar, entende? Então, assim, isso também tem um problema muito grande para as mulheres nesse sentido, ainda que a elas não recaia o peso de prover, ou elas vão ter que se contentar em ficar com o cara por qualidades mais propriamente espirituais, o que a gente sabe que na geração Z é raro, tanto para homem quanto para mulher, nesses casos, tá? Ou ela vai ter que jogar o dado e 99% das vezes perder em tentar pegar um cara que ela veja como tendo mais perspectivas. Então, assim, tanto pro ponto de vista do cara, ele Num já se vê contexto meio que em, derrotado. num contexto em mulheres trabalhando. A realidade é essa. Num contexto Sim, em que há sim, uma meio que é igualdade inevitável. econômica entre homem e mulher, a pergunta que eu acho que realmente fica é: a mulher realmente precisa de um relacionamento? É, No o- sentido tá querendo dizer no sentido de que ela consegue se bancar? Ou que ela é, sei lá, casada com o Estado, entre aspas? a partir do momento em que ela está num ambiente artificial, onde o Estado dá formas dela se sustentar sozinha, sem precisar de um homem. Eu acho que a mulher destrói de forma corrosiva a sociedade, mas ela consegue simplesmente conviver com essa situação. Falar assim, não, beleza, eu não quero mudar isso não. Pra mim tudo bem, a sociedade pode acabar aqui, eu não vou ter filho, eu não vou é, formar uma família e ponto. Eu acho que a mulher ela tem essa capacidade. Eu acho que ela não vai, estou em depressão, eu vou começar a ter aqui
porque o homem ele é muito mais reativo socialmente falando nesse sentido. Porque ele, ao invés de, sei lá, ficar postando que tá triste nos status, ele vai realmente se isolar e se radicalizar. Eu acho que o homem Sim. sem causa, o homem sem rumo que você citou primeiro, tem muito mais impacto pro país e pra sociedade do que propriamente a mulher. Porque eu acho que ela não vai ter esse insight de, ai, estou sozinha, vou então procurar o outro carinha e não sei o que. Eu acho que ela vai só continuar procurando formas de amaciar o ego dela, entendeu? Assim, sim. Só que tem um detalhe. O que eu quero. Assim, antes de eu dizer, veja, um homem que, sei lá, ele tem lá seus 30, 35 anos, ele não tem ninguém na vida dele. Cara, vai ser. Vai ser meio que triste, vai ter 1 ou 2 dias lá, ou 3 dias no mês que o cara vai ficar triste, talvez ele vai chorar enquanto ele dorme. Mas assim, ele tanca. Um homem, ele ser sozinho no mundo, especialmente a partir dos 30 anos, 35 anos, e ele perceber que é isso, acabou, é uma merda, mas aos trancos barrancos ele consegue tancar. Pra mulher é impossível. A mulher é naturalmente mais social, mais emotiva que o homem. Tá, então, por exemplo, na Dinamarca, fenômenos como esse já estão acontecendo, e, se não me engano, há 3 ou 4 anos atrás, a taxa de mulheres de 50 anos solteiras que usavam antidepressivo era, sei lá, 50%. Um bagulho bizarro, assim, completamente bizarro. Então, eu quero dizer o seguinte: A bomba é na velhice, então. exato. Aham. Então, assim, claro, como tu falou, a mulher ela tem a capacidade de não se casar. Mas isso, a longo prazo, para ela, Não de vai ser muito, conviver com isso, né? vai ser muito destrutivo, vai ser muito mais destrutivo para ela a longo prazo. O homem meio que ao contrário. Ele, para ele consegue tancar, mas talvez isso, especialmente se o cara não tiver meio que uma base religiosa, no nosso caso aqui no Brasil, né? Se o cara não tiver uma base religiosa católica forte, ou pelo menos algum tipo de base evangélica, sei lá, por mais que ele consiga tancar, se ele não tiver essa base, talvez isso leve ele a, sei lá, cometer algumas atrocidades aí. Daí é triste, mas, cara, e certamente esses caras vão ser minoria, tá? Mas, enfim, se 5% da sociedade fosse assaltante, por exemplo, já seria o caso na Terra. Não precisa de muito de uma porcentagem para causar grandes problemas. E, assim, como eu te falei, se a geração Millennial não der algum jeito, a geração Z vai ser essa geração altamente desigual, como tu bem colocou. E, cara, assim, em coisas tipo é onde o bicho na sociedade uma hora vai correr solto. Não vai dar uma hora a panela de pressão vai estourar. E como que isso vai acontecer? Não faço a menor ideia, não faço a menor ideia das consequências. Mas eu não acho que vai. Eu não acho que o negócio vai só decrepitamente decair até a morte. Uma coisa. Tem uma coisa que eu sempre perguntei desde que eu era criança. Eu imagino que muita gente da geração Z e talvez até a Millennium pense a mesma coisa. Coisas como, tipo, sei lá, batalhas, vida e morte, aconteciam, assim, que são constantes no mundo. Vai ver do mundo antigo, sei lá, no mundo medieval, moderno, quantas batalhas foram, quantas guerras aconteceram. Como que uma pessoa, assim, como que uma pessoa, eu me perguntava isso quando era criança. Cara, o que valeria a pena tu se botar em uma situação em que tu pode morrer? Por que as pessoas lutavam? Tipo, por que o cara ia lá e riscava a vida dele? Por um salário do exército? Por status? Por. Digo, qual o sentido de tu se arriscar morrer, a não ser que tu tenha uma boa certeza ali de que, mesmo se der cagada, tu vai conseguir sair vivo, ou tu não vai estar na vanguarda sei lá, tu não vai estar na vanguarda da Legião Romana. Tipo, por quê? Isso me bateu muito a cabeça. E eu só fui ter, digamos assim, eu só fui ter algum ponto na minha mente em que eu pensei, cara, eu estaria disposto a morrer nessas condições X, Y e Z, me arriscar visivelmente assim a morte, só depois que eu já tinha me convertido, de fato e de direito, tá? E, enfim, tem um sentido para a vida morte depois. Eu realmente acredito que morrer nas condições certas não vai ser uma coisa ruim. Vai ser, na verdade, uma coisa boa. Descolamento definitivo do pecado original, por exemplo. Mas, o que eu tô perguntando, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte.
Esses caras, tá? Porque assim, quando dá cagada de verdade, quem vai solucionar a coisa vai ser o homem, tá? Isso é histórico sempre, desde sempre vai ser assim. Quando der merda de verdade mesmo, vai ser o homem que vai estar lá pra resolver a parada. Cara, assim, vai chegar um ponto. Eles vão aceitar serem meio que definhar até a morte, não no sentido necessariamente literal, mas definhar socialmente, economicamente, enfim. Eles vão aceitar o negócio de definhar completamente até morrer, ou eles vão tentar arriscar a vida deles pra fazer alguma coisa. Porque, assim, para eles aceitarem o risco da morte, necessariamente implica de que ou eles adotaram alguma visão religiosa a partir da perda da vida, ou que eles estão em um estado psicológico no qual isso nem passa pela cabeça deles. Por exemplo, quando o homem, sei lá, quando o homem, sei lá, numa batalha, ele meio que cedia a ira e eles botarem em uma posição de morte sem nem pensar sobre isso, ele só segue os instintos masculinos de agressividade e ele nem passa muito pela cabeça dele de se eu vou morrer ou não, entende? Só que aí é que tá, os homens assim da geração Millennium e Z vão fazer isso? Vão chegar ao ponto de fazer isso? Ou eles vão adotar uma visão correta acerca do pós-ida para heroicamente arriscarem a sua vida de maneira serena e realmente masculina por uma causa maior? Tá me entendendo? Volta naquele ponto de que realmente a única maneira de tu conseguir levantar uma sociedade passa no início necessariamente para algo religioso. As pessoas, a cada um ao seu modo, eles vão ter que voltar a perceber que todas as grandes civilizações ao longo da história humana foram criadas por religiões extremamente presentes na vida pública e privada. E a gente hoje está chegando nas últimas consequências da revolta civilizacional contra Deus dos últimos 700 anos. E claro, por mais que a civilização brasileira possa não fazer parte em si da civilização europeia, a gente somos filhos de Portugal, então a matriz civilizacional principal da brasilidade é a civilização europeia. Isso eu acho que é negado. Então isso passa pra gente também. Vai chegar um momento de que a degradação lenta de 700 anos para cá vai ter que parar de fazer uma curva para baixo, vai ter que começar a fazer uma curva para cima. Isso aqui é que tá me entendendo como a gente já está entrando em conceitos muito mais profundos que seriam necessários para a geração Millennial Z começar a fazer alguma coisa? Tipo, eles vão chegar nisso? Eu não sei. Acho que a tendência é mais ser algo misto. E justamente nesse sentido, o homem sem causa, eu acho que ele vai tender a ser morno, enquanto os que têm uma causa vão tender a ser muito mais proativos. Então, você junta meio que um cenário positivo. Um que não quer fazer nada e não vai fazer nada, nem se defender, enquanto o outro tá. A outra parcela tá basicamente imbuída de uma missão transcendental e afins. Bom, tudo isso sob o banho, provavelmente de crises financeiras, creches, Exato. desglobalização. Então, será um cenário bem propício para a maturidade da nossa geração. Mas, Marcos, estamos se encaminhando então para o final do programa. Gostaria que vocês deixassem aí suas últimas recomendações. Aí, para quem, se tiver algum bizu, alguma dica específica que você não queira deixar de faltar aqui, que você já não tenha dito, né? Para os ouvintes que estão entrando no mercado de trabalho agora. E principalmente se são mais ouvintes urbanos, né? Ou seja, estão aí nos grandes centros. O que fazer, para onde correr? Assim, eu sei que pode parecer muito difícil, e eu mesmo não sei quão difícil seria fazer, porque não é o meu caso, mas me parece inevitável que é preciso um êxodo urbano. Tá? Especialmente quem mora em, sei lá, em São Paulo, Rio, cara, não vai dar, tá? Aí tem muita gente, aí a tua mão de obra não vai ser valorizada. Precisa sair para um lugar que tem alguma indústria que não tem uma abundância de mão de obra tão grande
que tu consiga entrar lá com um curso técnico, ou fazer um curso técnico nesse lugar, e, enfim, vai ser preciso um desinchaço dos centros urbanos. Especialmente porque, se começar a dar merda geral no Brasil, não vai ser legal tu morar adjacente às principais organizações criminosas do Brasil. Tá? Então, assim, vai ter disputa territorial braba nesses lugares. Como eu falei, pode ser muito difícil, não sei quantos membros da família moram nesses lugares, mas assim, eu realmente não consigo ver perspectiva a não ser sair desses lugares e ir para outros que sejam mais propícios a um crescimento em alguma indústria ou coisa desse tipo, mediante uma profissionalização melhor, mesmo que seja para o técnico, e assim por diante. Então, cara, meu conselho, ou para onde correr, corram para lugares bem industrializados, mas longe das grandes metrópoles, que tenham bons indicadores aí de emprego e qualidade de vida. Isso, basicamente é isso. Eu realmente não vejo como seria possível fazer de outra forma. Bom, ouvintes, então é isso. Muito obrigado, Marcos. E nos vemos no próximo Trabalhadores do Brasil.